Olá, ilustres, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal Em Defesa da Fé Inteligente. Olha, o negócio na página lá no Facebook está a pipocar. Por quê? As pessoas que apoiam a rebelião, elas se levantam contra os vídeos que nós temos postado, contra tudo que nós temos feito na tentativa de alertar as pessoas ao perigo de estar a apoiar esta rebelião e por estarem se a rebelar não contra o homem, mas sim contra o dono da obra. Por quê? Em nenhuma parte da Bíblia Deus apoiou a rebelião. Eu vou lhe provar isso com alguns versículos e você poderá ver as consequências que virão às pessoas que apoiam a rebelião, às pessoas que se rebeliam, às pessoas que cometem esses atos de rebeldia contra os ungidos de Deus, contra a Igreja de Cristo. Independentemente de que causa você tiver, Deus nunca apoiou atos de rebelião. Deus nunca tolerou esse tipo de ato. Agora, o que me deixa meio intrigado é que muitos que fazem comentários lá, até inclusive alguns moçambicanos, eu identifiquei. Alguns foram pastores da igreja e o que me deixa meio intrigado é que eles não conseguem definir o que é rebeldia. Não conseguem entender na íntegra o que é a rebeldia. Rebeldia, pessoal, é aquilo que vocês viram, estão a ver acontecer em Angola. É só uma questão de você se dar o tempo de fazer uma análise. Mas eu vou lhe provar agora, meu amigo, minha amiga. Eu vou te dar o exemplo de Adão e Eva, que se rebelaram contra Deus e, como consequência, eles foram expulsos do jardim. Você pode conferir isso no livro de Gênesis 3. Temos o caso dos israelitas que se rebelaram contra Deus e Moisés e foram obrigados a vagar pelo deserto por 40 anos. Você pode ver isso no livro de Números 14. Você acha que é fácil vagar pelo deserto 40 anos? 40 anos é uma vida, meu amigo. E temos o caso de Corã, que se rebelou contra Moisés e foi engolido pela terra. Você pode conferir isso no livro de Números 16. Temos o caso de Absalão, filho de Davi, que se rebelou contra seu pai e foi morto em batalha. Você pode ver também isso em 2 Samuel 15, no versículo 18. E temos o caso de Seba, que se rebelou contra Davi e foi morto em batalha. Você pode ver isso no livro de 2 Samuel 20. Olha só, ele se rebelou contra Davi, que era um homem, mas era um homem escolhido por Deus. E ele foi morto lá em batalha. Por causa do quê? De ter se rebelado contra o ungido de Deus. Temos o famoso Adonias, filho de Davi, que também rebelou-se contra seu pai e Salomão e foi morto por sua traição. Isso você pode ver no livro de 1 Reis, do versículo 1 a 2. E temos o caso de Joabe, que se rebelou contra Davi e Salomão. Depois apoiou o reinado de Adonias sem procurar conhecer a vontade de Deus e foi morto por sua traição. Quer dizer, este homem apoiou um rebelde. E qual foi o salário dele? Foi a morte por causa da traição. Então, por essa razão que eu chamei a atenção daqueles que têm apoiado esses atos de rebeldia, não terminam bem. É bíblico. Joabe se rebelou contra Davi e Salomão, depois apoiou o reinado de Adonias, que era um rebelde. Então, vocês que apoiam estes rebeldes, um dia podem se arrepender amargamente. Vocês que apoiam, independentemente de que forma, um dia
vocês podem ter o salário deste apoio que vocês têm dado a esses atos de rebelião. E temos o caso das 12 tribos de Israel que se rebelaram contra Roboão, o reino estando dividido, as 10 tribos se esqueceram de Deus e pecaram e no final foram levadas em cativeiro. Quer dizer, estes atos de rebeldia em Angola ou em qualquer sítio dividem as igrejas, dividem o povo, dividem as pessoas e, como consequência, as pessoas se perdem. As pessoas que chegaram a Deus por vícios, busca da salvação, acabam preferindo voltar para aquela má vida. Por causa de quê? Por causa destes atos de rebelião que dividem a igreja de Jesus Cristo. E o que acontece como consequência? Os autores destas rebeliões pagam com a própria vida. E tem mais, o Baasa, rei de Israel, que se rebelou contra Nadab, rei de Israel, assumiu o trono, tornou-se rei e Deus destruiu seus descendentes. Então, existem pessoas que por escolha de Deus foram reis. Mas existem aqueles que pela força deles, pelo conhecimento, por achar que o outro não podia, eles podiam, quiseram tomar o lugar de rei e se deram mal. Então, sempre existem casos de vários. Temos o caso de Zerim, rei de Israel, que se rebelou contra Elã, rei de Israel, assumindo o trono, porém, suicidou-se quando o seu governo não foi aceito. Quer dizer, você pode ver isso no 1 Reis 16, 9 até 16. Temos o caso de Jeú, rei de Israel, que se rebelou contra Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá. Então, matou os dois reis, mais tarde afastou-se de Deus e sua dinastia foi banida. Quer dizer, as consequências de viver na rebeldia são estas. Agora, a pergunta que eu faço a todos vocês, valeu a pena todo esse esforço em se rebelar, apoiar a rebeldia para no final ter uma recompensa de morte? Valeu o que toda esta confusão? No final a recompensa é morte. Meu amigo, minha amiga, enquanto o tempo te permita, fuja desta rebelião. Se volte para o Criador, se arrependa e busca a misericórdia de Deus e procura nascer de novo. Porque o final desta rebelião é você pagar com a sua vida, cometendo suicídio, voltando aos vícios, cometendo atos inadmissíveis, porque as provas eu já te mostrei. Se for a enumerar os versículos, podemos aqui acabar 2 horas para tal, a tentar te convencer. Mas eu acho que é suficiente isso que eu falei. Então, vocês que apoiam estes atos de rebeldia, cuidado. Vocês que entraram por falha, por emoção, fujam enquanto o tempo vos permite. Porque amanhã pode ser tarde. Está aí a prova. Se você tem uma prova contrária do que eu mostrei aqui, mostre-me. Mas em nenhuma parte na Bíblia, Deus foi a favor da rebelião. Deus abomina, detesta, tem nojo das pessoas que praticam este ato de rebeldia, seja com o homem ou com a própria palavra de Deus. Porque nós temos aquilo de que não, se Deus fala com Macedo, por que não? O bispo Macedo, queira você chamar ele de Macedinho, do que ele foi o escolhido. Se Deus escolheu a ele, é ele. No dia que Deus te escolher, você ou escolher a mim, ele vai falar. Queira você, sim ou não, Deus escolheu a ele. Por quê? Pergunta a Deus. Agora, pessoas querer destituir uma liderança à força é estar a desafiar a ordem de Deus. E nós sabemos que a consequência final disto é pagar com a sua vida. Mais uma vez eu volto a alertar. Fuja para bem longe
desse campo de rebeldes e se volte para Cristo. Busque um novo nascimento, busque se livrar desse espírito, porque você pode pagar com a sua vida em coisas que não vale a pena apostar. Então, para quem não me conhece, eu sou José Nkanzi, sou moçambicano e foi com imenso prazer que eu compartilhei este vídeo. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.